Fala galera, e aí? Tudo bem com todos? Espero que sim. Continuemos então com o estudo de Mensageiros, este que é o segundo livro da saga A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Hoje vai ser a nossa quarta aula e nós vamos estudar dos capítulos 16 até o capítulo 20. Combinado? Ótimo! Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Vamos relembrar alguns pontos importantes, vamos nos situar aí na história. André Luiz estava na companhia de seu novo instrutor Aniceto e também do seu colega de trabalho, Vicente. Ambos tinham sido médicos, né, quando estavam encarnados e agora estavam sob o comando do Aniceto. Então, eles tinham uma missão importante aqui na Terra, que iria constituir muitos aprendizados para ambos. Só que antes de chegarem aqui, né, ao seu destino final, eles iam passando por algumas zonas inferiores, bem próximas aqui da nossa crosta, e entre essas regiões eles passaram onde se localizava um posto de socorro chamado Campo da Paz. Então, o nosso capítulo vai se iniciar com ele chegando aí nesse posto de socorro, certo? Muito bem, então assim, foi uma viagem bem turbulenta. Durante um tempo eles se utilizaram de um meio de transporte, depois foram volitando, depois tiveram que caminhar. Então, André até narra que se o Aniceto estivesse só, ele poderia continuar volitando por causa da sua condição espiritual, que era bem mais elevada do que a de André e Vicente, porém ele queria se igualar. Então eles foram, né, o fim da caminhada foi caminhando mesmo. O fim da caminhada foi caminhando, usando assim, não tinha como volitar. Estava um ambiente muito pesado, as vibrações estavam bem negativas, estavam realmente numa região inferior, uma região de sofrimento, de dor, onde tinham muitos irmãos sofredores, muitos irmãos que eram perversos, criminosos. E justamente nessa região trevosa estava localizado esse posto de socorro. E eles iriam passar por lá para repousar, para no dia seguinte retomar essa caminhada rumo aqui à Terra para cumprir com o dever deles. Então vamos lá. Nossos capítulos, esses próximos capítulos inclusive, vão ser tratados todos lá no Campo da Paz, tá? Capítulo então 16. Vamos lá. André chega e ele fica muito surpreso com o tamanho daquele... Ele descreve o posto como um antigo castelo europeu de uma época medieval. Algo assim bem clássico, bem extenso. Ele fala que tem muros do lado de fora de uma extensão que os olhos dele nem conseguiam alcançar. Então eles tinham essa preocupação com a defesa também, isso é importante. Para vocês terem uma noção, deixa eu pedir aqui pro pessoal da edição colocar uma imagem de um castelo europeu de uma época medieval. Coloca aí, edição. Isso só pra gente ter uma noção, né? Porque acredita-se que era algo muito mais deslumbrante do que isso, do que essa ideia pobre que nós temos aí de um verdadeiro castelo. Mas, volta aqui pra mim. Mas, para termos uma noção, era tipo assim, um grande castelo europeu. Então, eles chegaram até ali a entrada, Aniceto apertou uma campainha e foram saudados por dois vigilantes do castelo. E eles cumprimentaram Aniceto e André entrou. E muito deslumbrado com a organização, as pessoas transitando rumo aos seus afazeres, aos seus trabalhos, todo mundo muito dedicado. E uma coisa que André nota de imediato é uma serenidade, porque ele estava vindo de uma região complicada, onde eles estavam andando até com uma certa dificuldade. O ar estava pesado. E de repente lá, sabe, aquela paz, aquela serenidade, a natureza muito bonita. E aí o Aniceto explica que a natureza ela estava por toda parte. Porém, a vibração do local, a forma que a natureza se apresenta, depende dos habitantes. Naquele local ali, no Campo da Paz, reinava a paz interior, porque todo mundo se esforçava, né, por isso, para uma vibração positiva, para uma vibração melhor. Do lado de fora, o que tinha? Sofrimento, dor, angústia. E as pessoas estavam nessa vibração também, a natureza estava lá.
né? Mas as pessoas simplesmente não se importavam. Então, André chega e respirou aliviado. Que tranquilidade, realmente. Imediatamente eles foram saudados por um casal de senhores simpaticíssimos. Tratava-se de Alfredo e Ismália. E aí eles se apresentam, né? A Aniceta apresenta Vicente, André, eles se cumprimentam. Os dois são muito gentis, Alfredo e Ismália. E o Aniceto explica que o Alfredo era o coordenador, o administrador daquele castelo. E aí ele fala, né, o Alfredo, sem elogios, tentando fugir ele de um elogio, e fala que, coisa boa receber visitantes de nosso lar, tinha tempo que a gente não recebia, inclusive. E hoje vocês vieram em boa hora, porque nós estamos aqui, a companhia da Ismália também. E aí André fica surpreso, ele, mas como assim? Essa não é a esposa dele? Eles não vivem juntos? Mas essa história ia ser explicada lá na frente. Entraram. Os móveis todos, né, no estilo mais antigo, nesse estilo medieval que eu comentei com vocês. Tudo muito organizado, tudo muito limpo, as pessoas trabalhando, né? E aí André observa vários quadros. E um deles chama a atenção, que era o quadro do Martírio de São Diniz. Ele olhou aquela pintura e se lembrou que quando ele estava encarnado, ele tinha visto um quadro idêntico assim, que estava inclusive lá em Paris. E ele ficou olhando aquele quadro tão bonito, ele falou, nossa, mas essa cópia aqui tá muito bonita. Lá na Terra tem um igualzinho, eu vi lá nos salões de Paris. E aí Alfredo vem explicar que, na verdade, aquela lá da Terra era uma cópia. Vocês já viram esse quadro? Deixa eu pedir pro pessoal da edição, que eu sou assim, gente. Agora que eu tô tendo a oportunidade de mostrar pra vocês as imagens com o pessoal aí da edição, eu tô aproveitando isso. Então, o pessoal da edição, coloca aí o quadro do Martírio de São Diniz. Olhem só. Então é isso, né? O apóstolo das Gálias, né, como ele era conhecido, seminu, né, decepado, e ele segurando a sua cabeça, o seu tronco com muita luz, e do alto vem um enviado celeste, e os seus executores, né, tomados de horror. Volta aqui pra mim. Viram aí a imagem? Então, André tinha visto uma dessa quando ele estava aqui. Ele falou, não, esse aí foi o pintor Bonnat, ou Bonnet, não sei como é que pronuncia, vou falar Bonnet. Foi o Bonnet que pintou, um pintor francês muito conhecido, não sei o quê. E aí Alfredo fala, não, Bonnet, numa noite que ele estava muito inspirado, saiu, né, de seu corpo e foi até uma colônia espiritual próxima ali da região da França, onde o quadro original estava. Aquele, inclusive, que estava lá no Campo da Paz também não era o original, para vocês saberem, né? E o Bonnet foi até essa colônia espiritual ligada à França e viu o quadro original que tinha sido pintado por um cristão muito evoluído. Então lá estava o original e ele acordou muito impressionado com aquilo, o Bonnet. E enquanto ele não reproduziu, ele não teve sossego. E aí aquela lá era uma cópia. Muitas das obras que nós temos aqui são cópias do que tem-se, né, original no mundo espiritual. Muitas produções são nossas mesmos, né? O próprio Alfredo fala isso. Mas temos também essas inspirações quando a gente sai do corpo. Isso não só com quadros, mas com músicas, com peças de teatro e outras, né? E outras obras. Então, no caso do Martírio de São Diniz,
O que o Bonnet pintou, na verdade, o original, estava numa colônia francesa e ela foi pintada por um cristão. Né? O apóstolo das Galhas, como é conhecido, ele foi morto logo no início do cristianismo. Então, é isso, a história desse quadro do Martírio de São Diniz. Muito bem, esse foi o capítulo 16 e agora vamos aí para o 17, o Romance de Alfredo. E é nesse capítulo que o Alfredo vai explicar o porquê dele não estar ali junto, né, da sua esposa Ismália. Eles estavam conversando, né, sobre vários assuntos e no momento que a Ismália sai, o André, que estava muito curioso, a gente vê que o André, ele é curioso demais. E é bom isso, porque a gente fica com a mesma curiosidade do André. E a gente quer saber das coisas e o André vai e pergunta pra gente. Quando a Ismália sai, ele se aventura em dizer assim, não, mas pelo menos você tem a companhia aí da sua esposa, né? E aí é a abertura que ele tem de contar o que tinha acontecido, o Alfredo, né? De contar o que tinha acontecido. Então, o que acontece? Ele começa a narrar um pouquinho da sua última encarnação ao lado da Ismália. Ele era um homem muito preocupado com o trabalho, um homem de negócios. Então, assim, nada faltava. Da questão material, nada faltava. E a Ismália era uma esposa muito dedicada, uma mãe muito carinhosa, era uma pessoa excelente. Só que o Alfredo, ele tinha um amigo, que se interessou por Ismália e ficou anos tentando fazer com que ela se desviasse, que ela ficasse com ele, que ela traísse o Alfredo. Anos. E não teve sucesso. A Ismália nada contou, ela ficava tão envergonhada com a situação que nada contou para o seu esposo. Sofreu anos calada, chorava sozinha, rezando, pedindo a Deus para que isso passasse logo. E quando esse amigo viu que não ia ter sucesso, por uma vingança dentro de si, ele foi além e ficou falando coisa no ouvido do Alfredo a respeito da Ismália. Falando assim, olha, mas ela tá com uma atitude muito suspeita, eu acho que ela tá se encontrando com alguém em segredo, fica esperto. E ficou. E aí a desconfiança foi brotando no coração do Alfredo e tudo ele achava suspeito. E por mais que a Ismália demonstrasse carinho, dedicação, Alfredo ficou assim com a pulga atrás da orelha. Certo dia, esse amigo do Alfredo fez todo um teatro, contratou um rapaz para ficar ali escondido perto da casa deles, para que no meio da madrugada, quando Alfredo escutasse um barulho, ele fosse até o quarto onde Ismália estava, esse homem saísse pulando pela janela. E assim fez, e assim foi feito. E foi uma cena de horror. Quando Alfredo viu um vulto pulando pela janela, ele pegou a espingarda, deu um monte de tiro para ver se conseguia matar, não conseguiu. Voltou pro quarto da Ismália, que ele desceu, né? Ele desceu perseguindo o cara no jardim, tentando atirar. Voltou decidido a matar ela. Só que uma força que ele não consegue explicar segurou o braço dele para que ele não a matasse. Só que ele não conseguiu matá-la, porém, para ele tinha acabado ali. Não tinha mais como ele estar na presença dela. Então mandou que ela voltasse para a casa do pai. Proibiu ela de ver os filhos. Ele contratou uma governanta, saiu do país, inclusive, para não ter perigo dela se aproximar dele e dos filhos. Alguns anos depois, ele soube que ela tinha adoecido muito
estava tomada de uma solidão, de uma tristeza, e acabou adoecendo, teve tuberculose e faleceu. E aí, com isso, ele voltou para o país e, algum tempo depois, recebeu um comunicado falando que aquele seu ex-sócio, aquele seu amigo, estava ali no leito de morte, pronto para partir, e queria conversar uma certa coisa com ele. E ele foi até lá. E esse amigo confessou tudo que ele tinha feito. Ele se arrependia agora no fim da sua vida. E confessou tudo que tinha feito, tudo que tinha tramado. E queria o perdão do Alfredo, um perdão que ele não concedeu. E aí ele ficou louco. Ele ficou louco, ele ficou arrependido, ele queria voltar no tempo, mas a esposa já estava morta. Pouco tempo depois ele morreu. E foi recebido, no plano espiritual, numa situação dificílima. E quem o ajudou foi justamente a Ismália. Ele se consagrou aí no serviço de auxílio aos seus irmãos daquela região ali onde o Campo da Paz estava localizada, Só que a Ismália estava numa região superior. E por mais que ela quisesse ir ao encontro dele e se instalar lá no castelo, ela não podia. Não tinha permissão dos dirigentes maiores. O Alfredo, ele precisava aprender a lição, mesmo naquela época, mesmo ele sendo, ele era o coordenador do castelo, o administrador, mas ainda assim ele precisava aprender a lição. Ele precisava ficar só, para no futuro conseguir valorizar a companheira que ele tinha do lado dele, e ele não valorizou. Então ele tinha aí, o inferior tinha que subir ao superior e não o contrário, naquele caso ali. Pro aprendizado dele tinha que ser daquela forma. Uma vez por mês, ela visitava ele. Era o que era permitido. Uma vez por mês. Ele tinha que trabalhar e suar muito para conseguir chegar onde ela estava. É isso aí. Que situação, né? Que situação. Valorizemos então as pessoas que estão do nosso lado, para depois a gente não se arrepender. Não só, com os companheiros, os parceiros, mas também a companhia de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma avó, para que depois a gente não se vê numa situação como essa, do Alfredo, de querer estar com a pessoa e não conseguir. O próprio André, queria ficar ali com a mãe dele, mas ela estava num plano bem mais adiantado do que ele. E é isso. Muito bem. Capítulo 17, o romance de Alfredo é esse. Vamos lá para o capítulo 18, informações e esclarecimentos. Então, em uma conversa com o Aniceto, o Alfredo ele recomenda que o grupo permaneça no local, no caso, no castelo ali, Campo da Paz, por mais algum tempo até a tempestade magnética passar. Como eu falei, a missão do Aniceto, do André e do Vicente era aqui na Terra. E eles precisavam chegar aqui, eles estavam só dando uma repousada ali no Campo da Paz. Porém, o Alfredo ele esclarece que ia vir uma tempestade magnética, que atrapalharia principalmente o percurso do André e do Vicente. Aniceto nem tanto, porque ele, como eu falei, estava mais avançado, mas esses dois iam sentir um desconforto muito grande. Então ele sugeriu que eles pernoitassem ali e partissem no outro dia cedo. Alfredo ele esclarece também que a equipe do Posto de Socorro estava realizando muitos resgates de espíritos sofredores na Europa. Vejam bem, Era o momento da guerra ali. Estava acontecendo. Esse livro ele é de 1944 também. Também por quê? Porque Nosso Lar é de 1944. Daqui. Isso mesmo. Não vai dar para enxergar porque a letrinha é pequena. Mas esse livro foi publicado em 44. Então, a gente, pela lógica, essa história está acontecendo antes disso. Então, antes disso, nós tínhamos aí a Segunda Guerra. Então, gente, o Alfredo ele vai esclarecendo que a situação do planeta estava lastimável. Quem não estava envolvido diretamente na guerra, quem não estava lá nos campos de batalha lutando, estava em suas casas lamentando, guerreando com as palavras, entrando naquela vibração, vamos colocar assim, entrando na vibração da guerra. Então, estava dificultando muito o trabalho da espiritualidade. A Europa pedia socorro. A parte espiritual da Europa nessa época pedia socorro.
É tanto que nas colônias da Europa não tinham condições de receber todos os espíritos que morriam nas guerras. Não tinham como. Se eles recebessem todos, ia gerar um grande colapso, com energias mortais para os encarnados. Através de epidemias que ninguém conhece, de doenças novas. Então, eles precisavam deslocar alguns espíritos para colônias na América também. Por isso que até o próprio Campo da Paz estava recebendo. Várias colônias aqui do Brasil receberam espíritos vindos, né, da Europa. O André, não sei se é o André que questiona ou se é o Aniceto, acho que é o Aniceto que questiona a questão da linguagem, e o Alfredo explica que na verdade estava tudo bem organizado. Por exemplo, a cada 50 doentes europeus, vamos supor ingleses, 50 ingleses, 50 soldados ingleses que estavam lá na colônia, no posto de socorro Campo da Paz, tinha um enfermeiro inglês que se comunicava com os responsáveis e, né, levava as informações pertinentes para os doentes. A comunicação de espírito com espírito, a gente sabe que é muito pelo pensamento. Porém, esses soldados, essas pessoas que eram vitimadas da guerra estavam tão desequilibrados e tão materializados ainda que eles não conseguiam nem utilizar esse recurso direito. Então, tinha esse enfermeiro que ficava responsável, né, pelos 50 para passar algum recado ou algum tipo de auxílio mais direto. No mais, os demais colaboradores brasileiros ficavam ali no fornecimento de remédios, de preparação de sopa, de passes, o que não requer muita comunicação. Então, vocês imaginem, a situação estava tão crítica que teve que trazer espíritos para cá, para não gerar um colapso. Impressionante, né? Assim, eu acho que a gente não tem nem noção do que foi a parte espiritual nesse momento da guerra. A gente vê hoje essas guerras na Síria, nessas regiões, né, que estão sempre bem complicadas. Vocês imaginem a parte espiritual dali. A parte espiritual do que está acontecendo agora nesse mundo com essa epidemia, onde nós chegamos aí a ter mais de 1000 mortos por dia, só dessa doença, né? Sem contar as outras pessoas que morrem todos os dias. Complicado, né? A espiritualidade trabalhando em dobro. Porém, a gente vê nessa Segunda Guerra, que foi uma coisa assim tristíssima na nossa história, o tanto que foi sério, que o Aniceto ele explica que ele estava na colônia Alvorada Nova, que é mais evoluída que nosso lar, mais avançada, e lá ele descobriu que quando os nossos planetas vizinhos descobriram que o planeta Terra estava em guerra, eles aumentaram a proteção de seus planetas para que a energia da Terra não atingisse os seus habitantes. E olha, vocês imaginem a distância de um planeta para o outro. São milhões, assim, milhões e milhões de quilômetros. Eu até podia ter pego aqui para passar essa informação para vocês, porque é uma distância, assim, inacreditável. Anos e anos, anos-luz. E ainda assim, a energia de uma guerra num planeta é tão grande que podia atingi-los. E aí eles dobraram a vigilância. Não falaram quais planetas, eu fiquei curiosa. Pô, qual planeta que será que foi? Deve ser aqui do nosso sistema, né? E eles dobraram a vigilância e colocaram correntes ali magnéticas para que não atingissem seus planetas. Porque, e o Aniceto dá até esse exemplo, era o momento, se a gente estava sujando a roupa, a gente tinha que lavar. Era o momento de lavar nossa roupa suja. Então ele começaram uma guerra envolvendo assim tantos países, né, como foi a Segunda Guerra, né, bem grave. E o Aniceto ele fala que sempre estava indo na Europa prestar algum tipo de assistência e teve um momento em que ele estava volitando e junto deles estavam vários aviões contendo bombas dentro, né, porque era assim, os aviões eles sobrevoavam as cidades e soltavam as bombas. E assim, a cidadezinha era uma cidadezinha inglesa muito com energia muito negativa. E de repente eles volitando viram um farol de luz
E eles foram até lá e era uma igrejinha, uma igreja católica, com alguns cristãos dentro que estavam cantando. E do lado de fora, os aviões passando e jogando as bombas, né? E a cidadezinha se destruindo. Mas eles permaneciam ali, dentro da igreja, para orar, para cantar hinos de louvor, como no início do cristianismo. E Aniceto e seus demais companheiros ficaram ali em pé, em atitude de respeito àqueles heróis que o mundo nem conhecia. Aqueles sim eram os verdadeiros heróis. Então é isso, gente. São informações e esclarecimentos do capítulo 18. E a gente tem uma noção de um pouquinho do que aconteceu nesse período de guerra. Capítulo 19, o sopro. Olha só que interessante. O Alfredo, ele sugere que eles passem a noite ali, mas iam passar a noite trabalhando, não iam passar a noite descansando. Ia ter um momento de oração logo mais. E o Alfredo, ele como se lembrasse de um fato, ele falou: Ismael, a gente precisa conversar com os técnicos do sopro para que eles tomem providências assim, assim, assim. E aí o André ficou: mas técnicos do sopro? Como assim? Aí ele não aguentou, perguntou: mas o que são esses técnicos do sopro? E aí o Alfredo vai explicar que eram pessoas que se dedicavam a essa tarefa, a tarefa do sopro. Como assim? Vamos esclarecer. É como se fosse uma técnica de cura. Como nós temos o passe, já tomaram passe? Já, né? Já tomaram um passe aí. Então é uma técnica de auxílio, de cura espiritual, né? E o sopro é uma delas também. O próprio Alfredo diz que o Jesus, além de tocar as pessoas para curar, também utilizava o sopro. Então, o sopro é uma técnica de cura. E o Alfredo esclarece que qualquer um, vejam só, qualquer um pode se tornar um técnico de sopro. Qualquer um. Inclusive nós encarnados. Podemos nos tornar, né, esses operadores aí do sopro, e podemos prestar curas com isso. Qualquer um de nós. Só tem alguns critérios básicos, simples, que ele elenca para que a pessoa seja um curador do sopro. São elas: estômago sadio. Aí tá tranquilo, gente, estômago sadio. Assim, tranquilo, né? Não tá tão tranquilo, mas assim, dá, né? Estômago sadio é o primeiro ponto. Alimentação 100%, 2,5 litros de água, estômago sadio. Eu perdi nesse critério, na minha opinião, porque eu tenho um gastrite, então já não dou pra soprar. Perdi nesse critério. Interesse em ajudar, outro critério. Esse tá tranquilo também. Interesse em ajudar, não, vamos ajudar, quero trabalhar, quero servir. Interesse em ajudar. Terceiro critério, pureza da boca. E não é uma pureza assim, eu passo fio dental todo dia, eu uso enxaguante bucal. Não é essa pureza, não. É a pureza de não falar nada de ruim no seu dia. Não comentar o mal, não falar mal dos outros, só falar coisas boas. Pureza da boca. Só coisas boas saem da sua boca. Ixi. Aí ficou um pouquinho mais difícil. Quarto critério, pureza da mente. Não pensar nada de ruim nunca. A mente sempre pura, pensamentos sempre positivos. Faça chuva, faça sol, o mundo está pegando fogo. Mente equilibrada. Com isso, você se torna um operador do sopro. Quem se candidata? Nós todos podemos nos tornar técnicos de sopro. A questão são esses critérios aí, né? A gente precisa ter uma disciplina muito grande para conseguir. O estômago sadio, interesse em ajudar, pureza da boca e pureza da mente. Então, eu já vi algumas pessoas, inclusive, aplicando essa técnica do sopro. Já vi numa situação, por exemplo, em que tinha um médium que estava
incorporando num momento em que não era um trabalho mediúnico, né? E aí uma pessoa doutrinou e deu passe e soprou a testa, né? Para que a pessoa dispersasse, né? E eu fico imaginando se esses critérios estavam em dia. A gente precisa até estar preparado para utilizar algumas técnicas. O sopro é uma coisa bem séria. E tem especialistas nisso, no lado espiritual, que curam os doentes através do sopro. E nós temos aqui também essa possibilidade. Basta a gente ter essa super força de vontade de mudar a nossa alimentação, as nossas palavras e principalmente os nossos pensamentos. Certo? Isso aí, se alguém conseguir se tornar aí um operador do sopro, nos avise. Vai ser muito bacana conhecer uma pessoa assim, né? Muito bem, e o último capítulo, capítulo 20, defesas contra o mal. Então eles iam lá para o local onde aconteciam as orações e André fica muito admirado com a defesa do posto. Ele vai tendo a oportunidade de conhecer e aí ele vê que além dos muros muito altos e muito extensos, o posto ele contava com canhões. E aí o Alfredo, ele explica que os canhões serviam apenas para assustar, mas que eles funcionavam. E das suas bocas saíam projéteis elétricos que causavam medo e a impressão de morte. E o André fica muito surpreso com isso, mas não estamos todos desencarnados. Mas a gente sabe que muitos espíritos são muito materializados. E se tentassem um ataque, eles, né, iam receber esses projéteis e iam ficar achando que... Eles ficar com essa sensação de morte. E além de assustar muito, né, ele causa muito medo, causa um pavor, e com isso eles conseguiriam afastar se tivesse um ataque. Então os canhõezinhos funcionavam. E era necessário que isso acontecesse. Para exemplificar isso, o próprio Alfredo conta uma fábula, conta uma historinha, que é da serpente do santo. E ele conta aqui o seguinte: tinha uma serpente numa floresta que assustava todo mundo. As pessoas tentavam se aproximar, ela mordia, atacava, jogava o veneno dela. Então ficou uma região que ninguém queria passar, porque tinha essa serpente aí danada. Até que passou um santo. Passou um santo por lá. E aí ela tentou atacar. E o santo segurou ela e falou: minha filha, minha irmã, somos todos servos de Deus. Estamos aqui para fazer o bem. E aí ele seguiu o caminho dele e a serpente se modificou completamente. E aí ela passou nos vilarejos, nas cidades, completamente transformada, e as pessoas perceberam isso. Poxa, a serpente está mudada. E o que elas fizeram? Começaram a se aproveitar disso. Viram que ela estava muito mansa, muito pacífica, e aí se aproveitavam dela. Tacavam pedras, chutavam, jogavam, tentavam tacar fogo, todo tipo de maldade. E aí ela voltou assustada lá para sua floresta. O santo, quando voltou, né, ele foi visitar a serpente e viu ela num estado lastimável. E ele perguntou o que tinha acontecido e ela contou que as pessoas, ela estava mansa e agora as pessoas estavam se aproveitando dessa situação. E aí o santo falou: olha, minha irmã, você não entendeu o que eu disse. Eu falei que todos somos servos de Deus, estamos aqui para fazer o bem, porém isso não nos impede de nos proteger do mal. Vá sim, seja mansa, dê o exemplo, mas se o mal se aproximar, mostre seus dentes. Porque o trabalho do Cristo, o trabalho de Deus, ele tem que ser levado com seriedade e com proteção. A mesma coisa ali, a mesma coisa cabia a Campo da Paz. Eles não tinham intenção de atacar ninguém, porém, como estavam localizados numa região trevosa, se precisasse defender ali os muros do castelo, eles estavam preparados com esse tipo de canhão, com projétil elétrico,
para assustar e tudo mais. Mas a grande bandeira que estava no céu era a bandeira da paz, era uma bandeira bem branca, bem alva, bem cor de neve mesmo, que a intenção ali era paz. Certo? Muito bem, gente, esse é o nosso capítulo 20, essa foi a nossa quarta aula de Os Mensageiros, e a gente fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.